Olá, boa noite. Portal Umbandista Luz de Aruanda, a história do portal, capítulo 5. Que Oxalá nos abençoe, que ilumine os nossos corações, que nos inspirem, que aí reviva a nossa memória, que ilumine todos os colaboradores do portal aqui em Mongaguá, do portal em Recanto, que abençoe todos aqueles que vão fazer a conexão conosco mais tarde, nesse nosso horário da história do portal. Então tá bom, né? Nós chegamos até a parte 4 do portal, hoje é a quinta parte. Nós vamos começar a falar sobre a parte social no portal, né? Eu tinha falado anteriormente que eu ia fazer esse estudo sobre na página no Instagram da Prosperança, que é o nome que nós designamos para a parte social. Mas para mim falar da parte social, eu tenho que voltar atrás em 2015, quando o nosso Exu, né, o seu Capa Preta, pediu que nós iniciássemos um trabalho de marmitex para moradores de rua. E nós começamos então em novembro de 2015, como eu falei, né? Novembro de 2015, numa quinta-feira, nós então iniciamos esse projeto e entre nós demos o nome aí das pessoas que iniciaram conosco, a Regina Monge, a Ivete, muitas outras pessoas passaram por esse trabalho. Não podemos deixar de falar também da Rosana, que iniciou com a gente esse projeto. E o nome, assim, de imediato que nós encarnadas, né? Nós, pessoas ali, decidimos dar o nome de Gotas de Amor. Por um bom tempo ele ficou com esse nome Gotas de Amor. Então, nós fazíamos toda quinta-feira 50 marmitex. Fazíamos em fogão normal, né? Um fogão de 4 bocas, daí a pouco nós compramos também o fogão de 6 bocas, mas eram fogões normais, né? Não eram fogões industriais, né? E aí nós começamos então a fazer esse trabalho. Inicialmente entregamos aqui na região da Bananal, na região da Penha, né? Como sempre, Penha até o Belenzinho. E no ano seguinte nós já estávamos fazendo todas as semanas sem marmitex, né? Aí, como nós tínhamos alguns moradores em variadas regiões, tinha gente que morava na Paulista, tinha gente que morava aí na Itaquera, tínhamos pessoas que moravam ali na Bela Vista, e aí nós dividimos, né? Fazíamos 100 dentro da Bananal no portal, e as restantes dividimos 25 para cada região onde os colaboradores faziam essas marmitas, né? E cada um entregava na sua região. E o dia da semana continuou sendo na quinta-feira, né? Mais adiantados, né? Nós começamos a fazer 200 marmitas, 100 entregávamos na Zona Leste, né? Na região do portal, e 100 nós entregávamos na Paulista, né? E era um trabalhão, porque nós tínhamos que ter alguém que levasse as marmitas até a Paulista, né? Até as sacolas, até a Paulista, iniciando com carrinho, depois foi com sacolas, e sempre procurando melhorar o processo, né? E às vezes nós não tínhamos um voluntário para levar essas marmitas para a Paulista, né? E aí então nós tínhamos que pagar um Uber que aceitasse levar essas marmitas para a Paulista, né? Então ficou meio que inviável, né? E também as pessoas na Paulista começaram a ter problemas, e aí faltava outro, e aí era muito difícil manter essas entregas. Então foi quando, sobre orientação já do Sr. Zé Pilintra, lembra que o Sr. Capa Preta que orientou para que a gente fizesse a marmitex, a ideia era que na região onde estava o portal, nós tivéssemos toda a segurança, né, para passar, para andar, porque a gente estava com esse projeto de atendimento aos moradores de rua, né? E também porque nós tínhamos na época, não importa aqui, não vou citar nome, uma pessoa que estava com problemas de vício, né? Chegou até a morar um tempo na rua, chegou a ficar na rua, e o Socapa dizia que seria sempre mais fácil encontrá-lo
perante a entrega das marmitas. Então, na Paulista ficou inviável, então nós voltamos as marmitas só para entrega na Zona Leste, 100 por semana, né? Depois, com as mudanças para aqui a região aqui da Ayrton Pretini, onde nós estamos hoje, e com a questão da pandemia, nós chegamos a fazer marmita 6 dias por semana, né? Pela necessidade das pessoas de rua, né? Pela fome, pela necessidade, né? E hoje nós estamos fazendo, então, lembrando que essas marmitas, sempre as mesmas quantidades, eram feitas em São Paulo e eram feitas também em Mongaguá. A Mãe Penha, como que entrou esse processo de Mongaguá? Assim, Mongaguá foi um centro, uma associação, né? Associação Beneficente Grupo Esperança. Foi fundada em 12 de outubro de 1992. Eu fiz parte dessa fundação, fui uma das fundadoras. Eu, inclusive, a primeira vice-presidente, e na época a gente fazia secretária, vice-presidente, tudo. E a gente elaborou todos a documentação, estatuto, atas, né, para esse trabalho. E aí não colocamos o nome religioso, porque a nossa ideia realmente era um trabalho social com as crianças e com a comunidade. Mas quando foi fundado essa entidade lá em Mongaguá, só tinha a nossa entidade. A rua não tinha casa, não tinha ninguém, né? Muitas vezes nós íamos fazer o evangelho. Eu sou João e Dona Inês, que eram os fundadores, né? Reais de direito, né? É o casal que morava em Mongaguá. E fazíamos para os espíritos, né? E não tinha uma viva alma na rua, né? Era pura areia. E aí, logo em seguida, a gente começou a fazer os trabalhos lá com crianças, né? Entrega de cesta básica. Como o trabalho estava erguido, né? A Dona Inês, né, quis tocar o trabalho. Eu sou João, com todo direito, já que eles moravam lá e eu morava em São Paulo, não tinha toda aquela disponibilidade de ir para Mongaguá. Então, eles continuaram, tocaram o trabalho e eu vim. Então, fiquei em São Paulo, né? Logo em seguida, entrei para a Umbanda, né? Conheci aí o Pai Rubens, fiz os cursos e esse processo você já conhece da fundação do portal. Mas lá no início da associação, a Dona Inês trabalhava com a Dona Maria Baiana, que é a mesma entidade que trabalha comigo também. Então, ela me fez prometer, Dona Maria me fez prometer, que na falta deles eu tocaria o trabalho, que eu não deixaria o trabalho finalizar. E Dona Inês e São João, então, há 7 anos atrás, quando perceberam que estava próximo o desencarne deles, por inspiração, intuição, ou por fragilidade do corpo, me chamaram de volta e a gente começou a fazer o trabalho lá da corrente médica, né? Espiritual, com atendimento com o Dr. Oswaldo e outros médiuns que também foram com seus médicos espirituais. E lá sempre o número de pessoas foi muito grande, a gente fazíamos uma vez por mês. E aí começou então, tudo que a gente tinha aqui em São Paulo, a gente fazia em Mongaguá. Daí um ano, quando eles me passaram a presidência e passaram a chave, eles desencarnaram, um em maio, um em abril e outro em maio, e a gente assumiu então a presidência que nós estamos até hoje. Então todos os trabalhos sociais que nós temos aqui, nós duplicamos lá os trabalhos. Então lá hoje também tem o trabalho de entrega às marmitex aos moradores da comunidade, que hoje, depois de tantos anos, tem muita casa e tem muita gente necessitada. E voltamos ao trabalho aí com as crianças, né, que nós paramos na época da pandemia. No início, quando começou, tínhamos o trabalho com a criança, mas no processo aí da Dona Inês e o Sr. João tocarem o trabalho, eles não se dedicaram muito ao trabalho com a criança, mas que foi um dos projetos iniciais de abrir a associação. E para facilitar aí o trabalho do terreiro com a parte social, então nós ficou o nome Portal Umbandista Luz de Aruanda para a parte religiosa, e ficou aí a Associação Beneficente Grupo Esperança para toda a parte social. E aí nós pegamos um nome, né, que simbolizasse todo esse processo social e decidimos colocar o nome de Prosperança, né?
E aí vocês vão encontrar no Instagram como uma página como Prosperança, onde está então colocado todos os trabalhos sociais que nós elaboramos no passado e o que nós fazemos hoje também, né? Então é mais ou menos esta a história, né? Da associação ligada ao portal. Um dos passos para o futuro que a gente pensa é não deixar mais esse nome umbandista no portal, né? Nós estamos aí estudando com os advogados de colocar no portal espiritualista, né? Luz de Aruanda. Porque o espiritualista abrange tudo, né? Abraça a Umbanda, abraça aí a parte da corrente médica espiritual, a parte de desobsessão que nós fazemos, a parte de psicografia e a parte, com certeza, de desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda e da gira da Umbanda e até a Jurema Sagrada. Então, mas isso é uma questão para o futuro, que nós estamos aí estudando com os nossos advogados. Então, essa em si é a história, né, e dessa junção que foi feita entre o portal, né, Umbandista Luz de Aruanda. Como eu já falei para vocês lá embaixo, a associação é o prédio, é sede própria. Aqui em São Paulo é sede alugada, lá é sede própria. Eu considero que aqui é a matriz do portal e lá embaixo é a matriz da Prosperança, né? Então, assim, essa junção, mas a gente tem todos os trabalhos também, tem gira lá embaixo, tem Jurema, tem as imagens que foram colocadas como se fosse um mini santuário, como eu falei com vocês da última vez, né? Então, a gente faz esse trabalho, né? Dedica aqui e dedica lá, né? Ah, Mãe Penha, como a senhora consegue fazer os dois trabalhos, né? Eu faço com amor, né? Que eu não vou deixar, né, nenhum trabalho nem outro, enquanto Deus me dê força, a gente vai aí tocar os dois trabalhos, né, com a permissão do Pai. Então a gente fez uma pequena alteração esse ano. As nossas giras passaram a ser aqui em São Paulo, quarta-feira, às 19h30, acho que eu já comentei isso no outro vídeo. E lá embaixo a gente faz a gira na sexta-feira, às 18h45, exceto no dia da Jurema Sagrada, que os guias autorizaram eu fazer no sábado, às 11 horas da manhã. A próxima Jurema vai ser nesse horário, que vai ser dia 9 de julho, às 11 horas da manhã, para que as pessoas de São Paulo possam ter oportunidade de participar, quando é a Jurema, fazer uma junção dos grupos. Então, essa é a parte social. Então, o próximo, né, a gente tem, é o que eu falo para vocês, a gente tem muitos casos, né, interessantes ao longo aí do nosso terreiro, muitos trabalhos que foram realizados. Então a gente vai colocar no próximo título aí esses casos, né, que aconteceram no portal. E aí a gente vai falar mais sobre o projeto social, de todos os trabalhos que nós já fizemos, que também não pode ficar perdido, que nós já fizemos tantas coisas lindas e maravilhosas com essas crianças, com os idosos e mesmo com os moradores de rua, que isso não pode ficar perdido. Então, nas segundas-feiras, a gente vai colocar o vídeo no YouTube pelo Prosperança, tá bom? Então, é mais esse capítulo, né? É mais essa oportunidade. Eu agradeço as pessoas que estão acompanhando, porque escrever um livro, né? Os guias sempre pediram, escreve um livro. Escrever um livro para mim é meio complicado ainda, né? Precisa de muita dedicação, não pode ter todas essas atividades que eu tenho. E contar essa história pelo YouTube, para mim, está se tornando mais fácil e até revigorante, porque eu vou lembrando de tudo aí que eu aprendi, que eu já fiz e todas as coisas ainda que eu quero fazer. Que Oxalá abençoe todos vocês, muita paz, muita luz.